Glória a Deus. Podeis assentar, graças ao Senhor. Hoje é o culto do Espírito Santo. Culto do Espírito Santo é culto de ensino, amém? Porque é o Espírito Santo que nos ensina no caminho que nós devemos andar. É o Espírito Santo que há de nos convencer do juízo, da justiça e daquilo que é a vontade do Senhor. Ele nos ensinará todas as coisas, é o que Jesus falou. E eu quero que você abra, por favor, a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Uma palavra, assim, extremamente forte. O Senhor deu hoje. Eu até pensei, Senhor, essa palavra, né, era boa para um domingo, onde teria mais pessoas, né, para ouvir. Mas eu sei que aonde precisar chegar essa palavra, ela chegará em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver do versículo 10 até o 19. Jeremias 6, 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor nessa noite para nós. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas, nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão ao outrem, os campos e as mulheres, porque estenderei as mãos contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estejam atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve, tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Só até aí, nós vamos orar. Amém? Feche os seus olhos. Peça para Deus, em nome de Jesus, te instruir nessa noite com essa palavra. Pai, a tua palavra nos lava, nos liberta, nos purifica. Esta foi a palavra que o Senhor deu, meu Pai, para nós meditarmos nessa noite. Que, Senhor, o Senhor possa nos acrescentar, nos ensinar, nos instruir pelo teu Espírito Santo. E que cada um, meu Pai, saia daqui, em nome de Jesus Cristo, dentro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma palavra fortíssima, né? Fortíssima palavra. O profeta Jeremias, queridos, ele foi um profeta e o tempo dele estava igualado aos nossos tempos, de desvio, de apostasia, de abandono de Deus.
o tempo de Jeremias, esse profeta que escreveu esse livro, se iguala ao nosso tempo. O povo estava muito igual ao povo da nossa geração. E é importante você pensar e meditar sobre as ações desse profeta, o modo que Deus direcionou esse profeta, porque nós precisamos entender que, embora o tempo passe, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, e as ações de Deus, na verdade, e a palavra de Deus, ela é a mesma para sempre. Então, assim como o Senhor falou naquela ocasião, com as pessoas que estavam naquele estado que nós veremos juntos agora, assim é a palavra de Deus para a nossa geração. Assim é a palavra de Deus para aqueles que não estão realmente dando o devido ouvido à voz de Deus. E você vai entender comigo a palavra. Perceba o versículo 10, o que o profeta começa a dizer. Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou testemunhar? Quem vai ouvir? Ele fala, né? Porque os ouvidos das pessoas estão incircuncisos. Eles não podem ouvir. A palavra de Deus para eles é uma coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Perceba, queridos, que é igual à nossa geração. Que hoje, muitas vezes, você falar algo da lei de Deus, da palavra de Deus, muitos até se envergonham de falar dela. Por quê? Porque as pessoas vão alegar, isso aí está ultrapassado. Isso aí é coisa do passado, você é muito retrógrado. Você está desatualizado, você está muito careta. E assim era na época de Jeremias. Ele falou, para quem que eu vou anunciar? Para quem que eu vou falar a palavra de Deus? Porque os ouvidos deles estão lacrados, eles não podem ouvir. Então o profeta queria anunciar a palavra de Deus, queria anunciar o decreto de Deus. E o decreto de Deus, você ia ver, é que estava prestes a vir o juízo sobre a nação, estava prestes a vir o juízo sobre a terra. Mas as pessoas tinham vergonha da palavra, se envergonhavam, né? É igual hoje você fala, Jesus vai voltar, Jesus está às portas, olha, honre a Deus. Se você falar de fidelidade matrimonial, se você falar de homem e mulher, de casamento, se você falar de fidelidade, se você falar de amor, se você falar de perdão, se você falar daquilo que são os princípios divinos e de Jesus, o que é vergonhoso? Não, isso é muito ultrapassado, porque hoje é liberalismo, hoje é o progressismo, hoje nós estamos avançando para uma nova era, você é ultrapassado. Era isso que Jeremias enfrentou na ocasião dele, né? Era uma vergonha, olha lá o detalhe, para eles é coisa vergonhosa. E assim quantos, né? Se você vai falar de Cristo, da palavra de Cristo, eles até ficam envergonhados na rua, envergonhado, né, de alguém saber que ele está conversando com um cristão, que está ouvindo a palavra de Deus. Não, porque você está ultrapassado. Assim era a geração. E se nós lembrarmos, como eu sempre bato na tecla, né, daquilo que Jesus falou, novo mandamento vos dou. E Jesus nos deixou 3 mandamentos em 2. E na verdade, o que Jesus nos ensinou como o novo mandamento que ele deu, qual é? Primeiro, não peque contra Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame ao próximo. E como a ti mesmo. Terceiro, amor próprio. Não peque contra Deus, não peque contra o teu próximo e não peque contra si mesmo. Então, o evangelho de Cristo, os mandamentos de Cristo, se resumem a isso. Agora, hoje, o que ocorre, o que a religião faz? Perceba esse detalhe, que interessante. A pessoa, ela fala, não, eu não peco contra Deus, mas ela acha que ela pode pecar contra o próximo.
e ela faz o que ela quer com o seu próximo. Ou a pessoa diz, não, eu acredito no poder do amor, a religião dela prega que a caridade salva. Então ela faz tudo pelo próximo, mas aí ela peca contra Deus, ela desonra a Deus, ela não honra os princípios divinos, ela quebra aquilo que é a vontade de Deus. Então a religião, ela sempre vai romper com essa trindade do decreto trino de Jesus Cristo, ou ela o quê? Peca contra si mesmo, que é o que Paulo falou, e foi inspirado pelo Espírito Santo, porque o que se prostitui, ele peca contra si mesmo, ele peca porque ele é o templo de Deus, e ele está o quê? Ele está o quê? Sujando o próprio templo. Ou então a pessoa não peca contra Deus, não peca contra o próximo, mas peca contra si mesmo, está todo contaminado, está todo sujo. Então, se você vai falar hoje lá fora, o que acontece? É vergonhosa a palavra de Deus. Ah, você está falando em puritanismo, você está falando em pureza, você está falando em moral, você está falando em ética, você está falando então, assim como na época de Jeremias, estava o mundo. O que terminou o versículo dizendo? Eles não gostam da palavra de Deus. Então é aquilo que nós até aprendemos no culto de domingo, que Jesus falou, olha, quem me ama, guarda a minha palavra e eu estarei nele. Por quê? Porque as pessoas querem amar a Jesus, e você vai ver a palavra de Deus no que acontecia na época de Jeremias. Eles querem até amar a Deus, eles alegam, porque Deus falou, há um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles querem adorar a Deus com a boca, mas na prática não querem a palavra de Deus. Porque, diz aí o versículo no fim, não gostam dela. E o pior, você vai ver o que o profeta Isaías falou daqui a pouquinho. Então perceba, versículo 11, o profeta ele fala, olha, eu estou cheio da ira de Deus, está para vir o juízo sobre a terra. E a ira, olha que forte, queridos. A ira será derramada sobre crianças pelas ruas, na reunião de jovens, do marido com a mulher. Então o profeta estava falando que havia um juízo, e um juízo que envolvia realmente todas as esferas, envolvia a todos, desde a criança até o decrépito. Olha lá o que ele diz, e o velho com o decrépito, envolvia a todos. A ira, na verdade o juízo estava para ser derramado. Se você se lembrar de Sodoma e Gomorra, diz que quando os homens quiseram abusar dos anjos, vieram todos, jovens, crianças, homens de todas as idades, até idosos ali, para agirem com aquele abuso. Quer dizer que o mal já tinha contaminado todas as esferas, e por isso o juízo até então viria sobre todas as esferas, sobre todas as idades. E essa semana eu até conversei com uma pessoa e eu falei, até que ponto uma criança é uma criança? Porque uma criança, ela vai ser uma criança, e é uma criança enquanto ela é inocente, enquanto ela é pura, enquanto ela é ingênua, aí ela é criança. E a criança, ser criança, independe até de idade, porque a ordem de Jesus para nós é, se vocês não se tornarem como uma criança, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. E a verdade é que para Jesus, todos nós devemos nos tornar como crianças, nós devemos nos lavar, nós devemos nos purificar o coração, termos um coração limpo para se relacionar, temos a pureza na nossa alma, porque criança vai além da idade, e o Senhor quer trazer realmente essa pureza aos nossos corações. Olha o que disse o versículo 13, desde o menor até o maior, cada um se dava a ganância. Então, aquilo que era a contaminação já tinha atingido todas as idades e esferas. É só você ver hoje, né? Não é assim que ocorre lá fora, não é assim que está o mundo. E olha o que o profeta continuou dizendo.
tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. O que é isso? Tanto o profeta, e ele explica no versículo 14, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então o profeta ia lá e ao invés de dizer a verdade a respeito daquilo que estava fora do eixo, fora da vontade, fora do princípio, o que ele dizia? Paz, paz, está tudo bem, Deus vai abençoar, Deus está com você. E o sacerdote, ao invés o quê? De ministrar, né, para o povo se voltar para Deus, do povo realmente se voltar para a palavra, do povo se voltar para aquilo que é a vontade de Deus, o que eles diziam? Agiam com falsidade. O que eles faziam? Eles não eram verdadeiros, mas eles diziam paz, paz, quando não há paz. E assim é hoje o mundo, não é verdade? O que as pessoas querem é um coach, o que as pessoas querem é alguém que lhes fale palavras bonitas, mas Deus, Ele na verdade, Ele está nessa condição, Ele quer na verdade que haja uma conversão nos nossos corações, uma libertação genuína no seu povo, que se erga um remanescente na terra, um povo realmente que não se contamina, um povo que não se dobra, um povo que ama a palavra, um povo que anda na palavra, um povo que o ame acima de todas as coisas e acima de qualquer pessoa. É esse o povo que Deus quer, e por isso que o Senhor, na verdade, começou a falar através do profeta, até através do profeta Jeremias. Falou, olha, até os sacerdotes da terra, até os profetas da terra estão contaminados também. Porque ao invés deles pregarem ao meu povo que não há paz, mas havia o quê? Estava prestes a ser derramado o quê? A ira. Estava prestes a vir o quê? O juízo. Mas os profetas ficam falando, paz, Deus abençoe, está tudo bem, paz, paz. E não havia paz. E por isso o quê? Eles seriam envergonhados, versículo 15. Porque criou-se um hábito de cometerem contaminações e não sentiam vergonha, não se arrependia mais. Era uma geração que já não tinha arrependimento, que você vai ver como vai piorar essa situação já na palavra de Deus. Eles perderam a noção de quem era Deus na vida deles. Mas então, perceba que o Senhor fala, eles cairão com os que caem. Está aí no versículo 15. E eles vão tropeçar, eles serão castigados. E aí então o Senhor faz o grande convite, e esse convite é para todos nós hoje. Olha o que ele diz no versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pela vereda antiga, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Primeiro, até aí. Esse convite, o Senhor também faz para nós, nesta noite, em nome de Jesus. Olha que interessante o que Deus manda dizer ao povo. O povo que estava ali alienado, na verdade, aquilo que era o propósito de Deus. Primeiro, versículo 16, o que o Senhor falou? Ponham-se à margem no caminho. O que é se pôr à margem? Todo mundo sabe, né? Todo mundo usa aquele termo, marginalizado. É aquele que foi colocado à margem. Ele saiu do centro do caminho, né? Ele foi separado do resto, né? Ele foi excluído do grupo. Ele é alguém que não pertence àquela sociedade vigente. Esse é o marginalizado. E olha o que Deus fala: se coloquem à margem do caminho. Deus está falando assim, ó, o povo está indo numa carreata só, o povo está indo tudo junto no caminho. Você se coloque à margem, se exclua desse caminho de abismo que todos estão indo, se exclua,
saia desse centro, saia desse caminho e vá para a margem. Vá, se separe disso tudo. Você não pertence a essa sociedade vigente. Não ande com a multidão. Não seja como a multidão, é a ordem de Deus. O Senhor diz, se coloque à margem do caminho. Então todo mundo naquele caminho estava indo rumo ao abismo, porque a palavra de Deus diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mas aquele povo todo, aquele muito, estava indo junto, numa caminhada só, rumo ao abismo, mas Deus dá ordem, se coloque à margem, se coloquem realmente fora, saiam do meio desse ajuntamento, se separe disso. E aí Deus dá ordem. Em seguida, pergunte pela vereda antiga. Primeiro, saia do meio do povo, saia do meio daquele ajuntamento, que está tudo indo rumo àquilo que é o abismo. E depois, pergunte pela vereda antiga. O que significa vereda? Vereda significa caminho estreito. E é bom nós vermos esse versículo juntos, Mateus 7,14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então o Senhor fala, olha, saiam do meio da multidão, saiam do caminho largo, não ande mais com todo mundo junto a esse abismo, como diz aqui, né, se separe do resto, se separe desse andamento de situações, de pessoas, amizades, e pergunte pelo caminho estreito, pergunte pela vereda antiga. E nós entendemos e sabemos que o caminho estreito é Jesus Cristo, como ele disse, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. O caminho que conduz para a vida, são poucos que acertam. E o Senhor está dizendo hoje em dia, lembra lá que nós acabamos de falar que o povo lá da época, igual de hoje, tem vergonha porque acha que nós somos desatualizados, que nós somos sistemáticos, que nós somos, diríamos, conservadores demais, fundamentalistas demais. Mas o Senhor, Ele fala assim, olha, pergunta pela vereda antiga. Se afasta do meio da multidão com essa mentalidade mundana e pergunte pela vereda antiga. O que o Senhor está querendo? Ele quer nos levar sim para as raízes. Ele quer nos levar sim para os fundamentos, para o fundamentalismo. Que fundamentalismo? Cristo é o alicerce da igreja, é a cristologia, é Cristo como centro da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos colocar qualquer coisa em primeiro lugar na nossa vida, mas a ordem é ame a Deus sobre todas as coisas. Primeiro lugar é ao Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Volte, pergunte pela vereda antiga, pergunte como é realmente na essência, como é realmente nas raízes. Lembra da passagem de Apocalipse que fala para nós nos lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Isso é lembrar-se, isso é perguntar pelas veredas antigas. Como é o ideal? Nós não andamos conforme o mundo, nós não andamos conforme aquilo que é o andamento das situações dessa terra. Nós andamos conforme o decreto da palavra de Deus para a nossa vida. E então Deus fala a terceira coisa. Primeiro, se coloque à margem, não ande com a multidão. Pergunte pela vereda antiga, volte às raízes. E aí ele diz, pergunte, ande pelo bom caminho. Olha lá, qual é o bom caminho? Ande por ele. Então, depois que eu me separo, eu pergunto realmente a respeito da vereda,
a respeito do caminho estreito, a respeito da vontade de Deus, então eu sigo pelo caminho bom. Olha o que diz Jeremias 21:8. Deus coloca diante de nós a vida e a morte. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Põe o seguinte, pode manter só o 8, porque tem outro versículo que fala o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então o Senhor, Ele coloca, nós estamos no caminho da multidão, caminho da morte. Provérbios 16:17 coloca, existe uma vereda, existe um caminho que você tem que entrar, e esse caminho é o Senhor Jesus na sua vida. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. E o Senhor então dá ordem, ande pelo caminho bom. Ande pelo caminho bom. O Senhor está pondo diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem a opção. Você pode ir com a multidão. Você pode ir pelo caminho que todos vão. Você pode priorizar o mundo e tudo que nele há. Mas você pode entrar pelo caminho apertado, pela vereda antiga. E esse caminho é o caminho da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso Deus falou para nós escolhermos o caminho da vida ou o caminho da morte. E o Senhor está nos ordenando hoje, ande pelo caminho bom. Mas, perceba, volta lá em Jeremias 6. Olha o que as pessoas diziam. Versículo 16, 6:16 de Jeremias. Deus falou, olha, saiam para a margem. Não permaneçam juntos, se separem. Perguntem pelo caminho. Busquem fundamento, ande pelo caminho bom. Mas o que as pessoas diziam? Diz a palavra do Senhor aí terminando. As pessoas diziam, não andaremos. Olha lá como termina. Deus fala, vá para a margem. Busca a vereda antiga. Anda pelo caminho bom. E o que eles responderam? Não andaremos. O que mais eles responderam? Continua aí a palavra do Senhor, versículo 17, olha só. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estejam atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Essa é a geração. Se separem desse mundo, não vá com o mundo, não ande com o mundo. Busque as veredas antigas, os fundamentos de Deus, a vontade do Senhor. Entre pelo caminho bom para que você tenha o descanso para a tua alma. Não andarei. Foi isso que eles responderam. Olha, e Deus falando ainda. Eu pus atalaia. Atalaia ficava com a corneta lá, falando, para você ficar atento ao som da trombeta. Mas o que eles diziam? Não escutaremos. E assim é o que acontecia na época, e assim é o que acontece nos dias de hoje. Deus tem falado, Deus tem instruído, Deus tem o quê? Convocado o seu povo. Porém, nós precisamos estar atentos para que nós também não tenhamos os nossos ouvidos cauterizados, como diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 4:4, que diz que nos últimos dias as pessoas iam ter comichão no ouvido. E elas o quê? Pode pôr o versículo 3 para a gente ver direitinho. Olha só. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Como que sentindo coceiro no ouvido, é comichão. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então o que o Senhor estava lá dizendo? Olha, façam isso, é assim. Mas eles o quê? Eles se recusavam a dar ouvidos à verdade. Eles diziam que não vamos andar nesse caminho que você está dizendo. Não vamos ouvir o que os atalaias, as trombetas estão soando. Não vamos escutar. E eles continuavam o quê? No mesmo caminho. E esse sentimento todo é o que envolvia o povo na época. E o pior, você vai ver agora junto comigo, no capítulo 7. O
capítulo 7 de Jeremias, o Senhor então dá ordem para Jeremias ir para a porta do templo. Eu já até comentei sobre esse versículo aqui, esse capítulo. Lembra que Jeremias falou: Deus, aonde que eu vou ministrar? Aonde que eu vou testemunhar? Porque ninguém quer ouvir. Eles têm vergonha da tua palavra. Eles não gostam da tua palavra. Porque a palavra de Deus contrariava tudo que eles estavam envolvidos. E contrariava todo o mundanismo. Contrariava tudo, eles não gostam. Aí Deus então manda Jeremias para a porta do templo. Vamos ver o versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. E então Deus manda Jeremias para a porta do templo. E ele começa a proclamar. Proclamar, queridos, é falar com alta voz, é gritar. E ele começa a falar bem alto. Para quem? Ele já tinha falado para o povo, ele já tinha anunciado na cidade, mas ninguém dava ouvido, ninguém queria ouvir. Então Deus falou: agora é o último tempo, é para o meu povo, na porta, os que estão entrando no templo para me buscar, você vai gritar bem alto para eles. E olha o que ele gritava, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Então imagina o profeta, na porta do templo, ele gritando: consertem o caminho de vocês, consertem o caminho e as obras de vocês, consertem, emendem, está tudo desajustado, está tudo, né? Isso para o povo de Deus, ele gritando. E aí o que acontece? As pessoas, por estarem indo no templo, elas estavam envolvidas no mesmo sentimento do mundo, elas também não mudavam, elas também não tinham atitude de mudança, e elas simplesmente iam no templo. E aí então, versículo 4, o profeta falando, isso aos gritos, na porta do templo: não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é esse. Mas, versículo 5, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramar sangue inocente nesse lugar, nem andar após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, o que tinha a mentalidade do povo? Você vai ver junto comigo já já. Eles diziam: templo, templo, templo. Eu estou no templo, eu estou salvo. Então, só pelo fato deles irem para o templo, eles achavam que independente do que eles fizessem, não mudava. Porque eles estavam salvos por estar dentro do templo. Mas Jeremias começa a gritar da parte de Deus: não, se vocês não mudarem as atitudes de vocês, se vocês não mudarem, não pararem realmente, não emendarem o caminho de vocês, vocês também estão debaixo do juízo, vocês também estão debaixo da ira, vocês precisam se consertar, igual Jesus falou, né? Necessário é nascer de novo. E aí então, olha o que ele fala no versículo 9, o que as pessoas estavam fazendo. Que é isso? Ele gritando na porta do templo: furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Então o que tinha acontecido com o povo? O povo, quer estivessem fora ou os de dentro da igreja, eles continuavam na mesma, eles faziam o que eles queriam, eles cometiam adultério, eles estavam matando, eles estavam roubando, eles estavam oferecendo, adorando outros deuses, mas aí eles iam dentro do templo, e eles falavam que eles confiavam: eu estou dentro do templo,
eu estou salvo. Olha lá o versículo 10, estamos salvos, eles diziam, só porque estavam dentro do templo. Mas o Senhor estava dizendo o que para eles? Usando o profeta Jeremias, que realmente só a mudança de vida realmente iria salvá-los, iria o quê? Conduzi-los ao centro da vontade de Deus e ao caminho, o quê? Do descanso. E o que Deus está nos falando nessa noite? O que o Senhor está nos falando realmente, como sempre é, de termos uma nova vida. Não é o templo que nos salva, não é estar na igreja que nos salva. O que nos salvará é aquilo que é a nossa fé no Senhor Jesus, é aquilo que é o nosso zelo e o nosso amor ao Senhor Jesus, e a palavra do Senhor Jesus que realmente transformará a nossa vida. Jeremias estava falando, a ira está prestes a ser derramada sobre a terra, envolvendo todas as esferas. Mas o que acontecia? As pessoas precisavam sair do meio da multidão, se separar e perguntar pela vontade de Deus, que é a mesma de ontem, de hoje, de eternamente, voltar às raízes, voltar ao primeiro amor, e assim sim, o que Jeremias falou, e então encontrareis descanso. O descanso está em quê? O próprio Jesus falou isso. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. O nosso descanso está em Cristo Jesus. O nosso descanso está no nosso Senhor Jesus. E não nós confiarmos em palavras falsas. Duas pessoas, esta semana, elas tiveram duas visões muito parecidas. E são dois cristãos. Um cristão, ele teve uma visão que ele estava diante de um portão muito velho, antiquado, uma coisa assim, bem velha. E todos passavam adiante por aquele portão, mas ele parava diante do portão antigo, e ele brigava, ele falava, o que tem aí dentro? Eu quero entrar aí dentro, e era um portão velho. E ele relutava, e tinham anciões na porta daquele portão velho. Era algo que não era nada atrativo, mas ele relutava com os anciãos. E os anciãos, por causa da luta dele, da perseverança dele, eles abrem aquele portão velho. E quando eles abrem aquele portão velho, é aberto um oásis diante dele. E ele viu como se fosse o Éden, ele viu a árvore da vida enorme. E a visão que ele teve foi tão gloriosa, e assim é. Os fundamentos antigos, só se nós andarmos mesmo na raiz da palavra, nós teremos acesso a toda a glória que está preparada para nós. Tem muita novidade, o mundo traz um monte de novidade e quer te afastar do eixo. Não, pergunta pela vereda antiga, saia do caminho, vá para a margem, pergunta pela vereda antiga, anda na vereda antiga e pode ter certeza, os campos se abrirão. E perceba o que Jeremias falou lá, Deus falou na boca de Jeremias, e então você vai encontrar descanso para a tua alma. Lembra que foi falado para João Batista e acerca de João Batista? Desde João Batista, o reino de Deus é ganhado por esforço. E eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus, volta às veredas antigas. Em nome de Jesus, não entra naquilo que é, o mundanismo. O mundanismo no evangelho, o mundanismo daquilo que é a nossa interpretação. Não, a Bíblia é uma só e a palavra de Deus é eterna. E por outro lado, uma outra pessoa me contou uma visão que eu fiquei assustada. Eu falei, isso é muito preocupante, porque um grande ônibus estava prestes a partir, e todos corriam para entrar naquele ônibus, só que ela não conseguia. Ela falava, não, espera, porque eu não estou achando os meus calçados, eu não estou achando meu calçado, esperem, e aquele ônibus ia embora, levando aquela multidão, e aquela pessoa ficava por causa que não tinha os calçados. E a Bíblia fala que os nossos calçados, para nós calçarmos as sandálias daquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus, do Evangelho da paz. E sabe o que acontece? Se nós não nos fundamentarmos na palavra, se nós não nos prepararmos na palavra,
nós não vamos encontrar o descanso eterno. Nós não vamos entrar. Estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. Não é criacionismo, não é teologia nova, não é novidade, não precisa de novidade, é o fundamento antigo mesmo. Pergunta pela vereda antiga, o caminho é um só, e é pela humilhação, é pelo arrependimento, realmente pela conversão, é realmente pela confissão, é realmente por aquilo que é o amor a Deus, o amor ao próximo, e é realmente pelo amor próprio. Em nome de Jesus, volte à verdadeira raiz. Cumpra. Quer cumprir algum mandamento? Quer cumprir mandamento? Então Cristo falou: novo mandamento eu te dou. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E eu quero declarar hoje na tua vida, em nome de Jesus, um retorno às raízes, um retorno ao primeiro amor, um retorno ao puro evangelho de Jesus Cristo, que é suficiente para dar descanso para a nossa alma. As pessoas se enchem de tanta coisa, tanta baderna, tanta coisa, e vivem perturbadas, ansiosas, alienadas. Mas quando você realmente vai a Cristo, e você se enche de Cristo, e você sai à margem e busca a tua intimidade com o Senhor, o que acontece? Você é cheio de paz, você é cheio de resposta, você é cheio de cura, você é cheio de libertação. E eu quero profetizar esta palavra de Deus na tua vida. Não é o fato de nós irmos ao templo, mas é o fato sim de nós darmos ouvidos, porque bem-aventurado, como o Senhor Jesus falou, não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Nós vamos praticar, e o Senhor vai nos libertar, nos santificar, nos salvar, nos purificar de todo mal e injustiça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar, porque nós vamos orar agora. Templo, templo, estou salvo porque estou no templo. Você será salvo se você estiver em Cristo Jesus. Se estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Que realmente a tua vida seja um relacionamento contínuo com Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor nessa noite. O Senhor é suficiente Salvador. Quantas doutrinas, quantos ensinos, quantas coisas são acrescentadas, e muitos cristãos cada vez mais doentes, cada vez mais enfermos de alma, cada vez mais contaminados com esse mundo, porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é simples, a palavra de Deus é uma só, e a palavra é a verdade que nos liberta. Fale com o teu Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ande neste caminho, se esforce por entrar sim, por esta porta, em nome de Jesus, porque o reino, desde João Batista, é ganho com esforço, é com renúncia sim, é com sacrifício sim, é dizendo não, é levando a cruz sim, é esse o caminho, só tem esse, não tem outro. Mas a glória, a vitória, a honra, ela virá em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, obrigado por estarmos aqui, Senhor. A tua palavra é pura, a tua palavra é limpa, a tua palavra é eficaz. Senhor, age nas nossas vidas poderosamente, Senhor. Que nós possamos andar na tua palavra. Sim, o Senhor diz que quem te ama guarda os teus mandamentos, Senhor. E que nós possamos andar no teu mandamento mesmo. Possamos amar o Senhor
Possamos, meu Pai, amar ao próximo e possamos amar a nós mesmos, Senhor. Não venhamos a pecar contra o Senhor, não venhamos a pecar contra o próximo, não venhamos a pecar contra nós mesmos, contra o templo de Deus, que é o nosso corpo. Em nome de Jesus, age na nossa vida, Senhor, com santificação, com libertação. Deus, circuncida os ouvidos daqueles que não gostam da tua palavra, não gostam de ouvir tua palavra, não gostam, meu Pai, da disciplina, não gostam do discipulado, não gostam, meu Pai, de ser instruídos, não gostam, Senhor. Em nome de Jesus, seja quebrado esse mal em nome de Jesus, porque, meu Deus, a ira estava prestes a ser derramada, Senhor, por causa disso e sobre estes, em o nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Senhor, muda a nossa mentalidade, que, meu Pai, nós tenhamos ouvidos para ouvir. Por isso que o Senhor muitas vezes disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça, pelo amor do teu nome, Senhor, que o nosso ouvido não seja, meu Pai, cheio de comichões, que nós não sejamos pessoas anestesiadas, pessoas soberbas, pessoas arrogantes, mas pessoas que realmente dão crédito à tua palavra, que dão crédito à tua voz, estão abertas para viver o sobrenatural, estão abertas para viver a transformação, estão abertas para viver a renúncia, estão abertas, meu Pai, para realmente, meu Deus, cumprirem com o teu querer, com o teu chamado. Age, meu Pai, com o teu poder nessa noite. Esta foi a tua palavra, e que a tua palavra haja nos nossos corações. Toda, meu Pai, incircuncisão de ouvido, de coração, que caia por terra em o nome de Jesus. Meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que blinda a mente, o coração, toda resistência, toda cegueira, toda falta de discernimento espiritual, caia por terra, e que a glória de Deus venha sobre essa casa, sobre essa vida, sobre esta família, sobre este trabalho. Em o nome de Jesus, nós invocamos o poder de Deus sobre a saúde, sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito. Que venha a saúde, que venha a libertação, que venha perdão de pecados, que venha transformação. Eu oro contra enfermidades, eu oro contra doenças no corpo, na alma, no espírito. Eu oro em nome de Jesus contra psicoses, eu oro em nome de Jesus contra fobias, eu oro em nome de Jesus contra síndromes de pânico, eu oro em nome de Jesus contra depressão, eu oro em nome de Jesus contra esquizofrenias, loucuras, tormentos, ansiedades, depressões. Eu oro e rejeito e denuncio e expulso, saia em nome do Senhor Jesus. Eu oro contra doenças no corpo, eu oro contra tumores, eu oro contra problema cardíaco, arritmias, em nome de Jesus eu ordeno, vai embora. Eu oro contra todo parasita, eu oro em nome de Jesus contra toda bactéria que seja no corpo, no sangue, em nome de Jesus, na cabeça, nas pernas, saia em nome de Jesus. Qualquer nódulo, tumor, enfermidade, ordenamos, vai embora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toda doença foi levada na cruz do Calvário, nós repudiamos do corpo do teu povo, nós desligamos quaisquer raízes de enfermidades na cabeça, no corpo, coração, trompas, em nome de Jesus, pulmão, seios, pernas, aonde tiver alojado, aonde tiver entranhado alguma raiz do mal, solta pelo poder do nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós ordenamos, aonde tiver um mal, que agora, em o nome de Jesus, seja expulso e vá embora desta casa, dessa família, deste lar, pelo poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Profetizo saúde, profetizo libertação, profetizo equilíbrio, profetizo paz, profetizo tranquilidade, profetizo portas abertas, portas de milagre, portas de cura, portas de salvação, portas de prosperidade, bênçãos e vitória sobre
sobre cada casa, sobre cada família neste lugar, que não haja, meu Pai, nenhuma enfermidade, em nome de Jesus, nenhum mal prevaleça, pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso também é voltar à raiz. Nós cremos no poder salvador, remidor, curador, libertador do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. E consagre nessa noite uma oferta de amor ao Senhor, o seu dízimo. Amém? Em nome de Jesus. Nós temos na semana, quinta e domingo, nós temos uma cantina, nós temos um bazar. Você pode estar abençoando a igreja de todas as formas. E você estará ajudando naquilo que é todas as responsabilidades da casa de Deus. Amém? Você entrega a sua oferta, entrega seu dízimo, em nome de Jesus. Erga ao alto sua mão. Nós queremos abençoar tua vida financeira. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos. Sim, meu Pai, nós nos mantemos nas raízes, também na vida, meu Pai, financeira, porque o primeiro homem a dar o dízimo foi Abraão, meu Pai, não foi Moisés. Nós não estamos na lei, nós estamos na fé, e Abraão foi o pai da fé, e por isso, Senhor, nós nos mantemos nas raízes, Senhor amado, e em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor prometeu na tua palavra, que se nós trouxermos o dízimo, a oferta à casa do tesouro, por causa da nossa obediência, o Senhor repreende o devorador, o migrador, o destruidor, e o Senhor abre a janela dos céus. Em o nome de Jesus, que todo mal seja dissipado da vida financeira dos teus filhos, que toda praga, que toda enfermidade, toda doença, todo gasto com remédios seja dissipado, que cesse em nome de Jesus toda praga, praga do endividamento, praga de juros altíssimos, pragas de miséria, sejam em nome de Jesus estancadas pelo poder da oferta, pelo poder do dízimo no altar. O Senhor prometeu e o Senhor disse: faça prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus. Abre a janela dos céus, Senhor, e libera a bênção sem medida, a porta de emprego, a porta do milagre. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abre, Senhor, a janela dos céus e libera a bênção da cura. Libera, meu Pai, a bênção, meu Pai, do milagre que essa pessoa espera, da porta de emprego que ela espera, o milagre, Senhor, da projeção profissional que ela espera. Abre a porta, Senhor, do reconhecimento, da honra e da abastança. Eu abençoo os teus servos, declaro a bênção, a prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você que trouxe o seu dízimo ou oferta, por favor, coloque no altar. Bispo Daniel, louvado seja o Senhor, vai dar nossos anúncios. Boa noite, graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida. Ivanildo, Deus abençoe, viu, Ivanildo? Você que falou comigo hoje pelo WhatsApp, né? Vamos dar uma salva de palmas pela vida do Ivanildo. Amém? Deixa eu dar uns avisos. Quinta-feira agora é o penúltimo dia da campanha dos Milagres de Jesus. E no domingo agora que eu prego, eu vou encerrar a campanha. Então, você esteja atento, porque Deus está fazendo coisas grandes. Amém, irmãos? Então, quinta-feira é o penúltimo dia, e no domingo a gente vai encerrar, encerrando um mês, que era dentro do mês. Então, você esteja conosco, porque vai ser uma bênção de Deus, aquilo que Ele já está preparando para a nossa vida. Amém? Se você perceber, a palavra que foi liberada no ano de 2024 foi o ano de Marcos, ano profético, ano apostólico. A palavra apostólica é outra linha, mas o ano profético. O que é o profético? O profético é a dimensão espiritual que Deus estabelece sobre a igreja. E nós falamos que quando eu fui
pregar naquele país o ano passado, Deus me deu uma palavra sobre territórios. E falou a nós, ao meu coração, que esse ano seria ano da consolidação de territórios. Se você perceber o andamento da palavra e de tudo que tem acontecido em todos os nossos cultos, você vai ver que Deus está estaqueando os territórios. É só você perceber. Eu estava hoje trabalhando e isso veio claramente à minha mente. E Deus está estabelecendo os territórios, preparando uma base para uma grande obra que vai começar a acontecer. Amém, irmãos? Então, quinta-feira agora, nós temos o penúltimo dia da campanha e no domingo, o nosso culto de encerramento da campanha dos milagres de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vanildo, obrigado pela visita, a porta está aberta. Você já sabe o endereço e aqui é uma família a pertencer, caso não tenha uma igreja. Amém? Levante sua mão para o alto, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua vida e todas as coisas. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vá em paz. Tchau.